Série Refúgio na Tempestade, Estudos Proféticos e Escatológicos para este tempo do fim. Parte 56. Deus nos dá paz, a proteção que temos. Mas continua o mesmo parágrafo: quando, porém, os homens passam os limites da clemência divina, a restrição é removida. O Grande Conflito 33 e 34. A profecia do Salvador, relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém, há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão tênue sombra. Na sorte da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e pisou sua santa lei. Os registros do passado, o longo cortejo de tumultos, conflitos e revoluções, a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue, Isaías 9:5, que são, em contraste com os terrores daquele dia em que o Espírito de Deus será totalmente retirado dos ímpios, não mais contendo a explosão das paixões humanas e a ira satânica. O mundo contemplará então, como nunca dantes, os resultados do governo de Satanás. O Grande Conflito 33 e 34. A partir destes versos, percebemos o seguinte: o primeiro capítulo do livro O Grande Conflito é um esforço de Deus para que compreendamos que Jerusalém foi destruída não diretamente por decreto dele, atuação direta dele. Ele simplesmente se retirou e Satanás realizou a destruição por obra e graça do exército romano. O mesmo esforço Deus está tendo aqui neste capítulo para nos orientar que isto mesmo vai acontecer no futuro por ocasião das 7 pragas. Deus vai simplesmente se retirar. Não mais vai segurar os ventos das paixões humanas e o mundo vai se envolver neste conflito, obra exclusiva de Satanás. O mundo contemplará então, como nunca dantes, os resultados do governo de Satanás, como já citado antes, e da ira de Satanás, indicando que Deus não atua diretamente nas 6 primeiras pragas. Assim percebemos a descrição simbólica deste conflito geral, no qual Satanás mergulhará toda a humanidade. Deus está segurando os ventos, Deus está impedindo que isto aconteça, mas quando acontecer, então nós vamos conhecer diretamente a ira de Satanás, a sua operação sem a restrição divina. Segurar os 4 ventos não é outra coisa senão Deus impedindo que as pragas comecem. Soltar os ventos é simplesmente a permissão de Deus para que estes acontecimentos se iniciem. Concluindo esta introdução ao assunto das 7 pragas, fazemos referência a 2 visões que a senhora Ellen White teve. Uma em 1906, na qual ela diz: das janelas eu podia avistar uma terrível conflagração. Grandes bolas de fogo caíam sobre as casas, e destas bolas voavam flechas incandescentes em todas as direções. Era impossível apagar os fogos que se acendiam, e muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. Evangelismo, página 29. Bolas de fogo que voavam e caíam sobre muitos lugares, e ao cair destas bolas de fogo, voavam flechas incandescentes em todas as direções. Quase que nós vemos nesta descrição a explosão de bombas, flechas incandescentes em todas as direções. 3 anos depois, a senhora White teve outra visão relacionada também com bolas de fogo. Viu uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Ouvi alguns dizerem: sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros, com acento de voz agoniante, diziam: os senhores sabiam, por que então não nos disseram? Nós não sabíamos. Evangelismo 43. A partir destas 2 visões, nós podemos analisar 3 coisas. Primeira,
bolas de fogo caindo sobre casas, sítios e recreios, cidades e assim por diante, e ao caírem lançando flechas incandescentes em todas as direções. Não há dúvida alguma que seja a descrição de bombas explodindo nestes lugares. Segunda, um grupo dizendo que sabiam que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabiam que viriam tão cedo. Tudo indica que este grupo pode ser unicamente de cristãos que sabiam que os juízos de Deus viriam, mas não sabiam que viriam tão cedo. Foram pegos de surpresa na própria destruição das cidades aonde estavam. E um outro grupo dizendo, nós não sabíamos, os senhores sabiam, por que não nos disseram? Esses não conheciam o assunto. Terceira, mas o que nós queremos destacar nesta visão é o seguinte, que estas bolas de fogo, nesta visão, são chamadas juízos de Deus. Sabíamos que os juízos de Deus viriam, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Esta declaração também nos faz pensar quando relacionamos com o que foi dito anteriormente, que Deus, no passado, determinou que um anjo fizesse a destruição, mas que agora simplesmente ele vai permitir que os maus anjos façam a destruição sob a ira de Satanás. E há uma agonia muito grande ao ligarmos estas bolas de fogo com esta grande destruição realizada pelos anjos maus, e estas bolas de fogo, repetimos, são chamadas na visão de juízos de Deus. A conclusão é a seguinte: se eu estou tapando uma represa, um buraquinho pequeno de mais ou menos 3 centímetros de diâmetro que está dando vazão a uma pequena quantidade de água, eu ponho a mão naquele buraco, naquela represa, porque sei que lá embaixo há uma cidade que pode sofrer os efeitos de uma destruição daquela barragem. Enquanto eu estou segurando ou tapando aquela brecha, aquele pequeno buraco, a cidade não é destruída. Mas se eu saio, aquela cidade passará pela destruição. A água irá aumentando aquela abertura até romper a barreira e a cidade ficar submersa em destruição. Se eu saio, a pergunta é a seguinte: sou eu o autor da destruição da cidade ou não sou? Indiretamente eu sou o autor, mas diretamente não sou. Se Deus ordena aos 4 anjos que soltem os ventos, ele é o autor da destruição ou não? Advertimos o seguinte: altera para nós sermos pegos numa esmagadora surpresa com estes juízos, bolas de fogo, ou não altera? A seguir, analisaremos melhor este assunto. Sem dúvida alguma que estes que sabiam que os juízos de Deus viriam, mas não sabiam que viriam tão cedo, não se dedicaram ao estudo mais detido a esse respeito, esperando, sem dúvida, acontecimentos sobrenaturais. Foram pegos numa esmagadora surpresa com as bolas de fogo, chamadas juízos de Deus, porque os acontecimentos sobrenaturais não apareceram. Quando é retirada a mão de Deus que restringe, o destruidor começa sua obra. Então ocorrerão as maiores calamidades em nossas cidades. Manuscript Release, volume 3, página 314, 1897. Não é estranho haver alguns estudiosos que adotem, que tenham uma concepção literal de Apocalipse 16. É estranho haver estudiosos que adotem, que tenham uma concepção literal de Apocalipse 16. Chega a ser até razoável, é a conclusão imediata. Com a mente centrada apenas nesse capítulo, aparentemente não há como ser diferente. Anjos saindo do santuário no céu, realizando toda aquela obra destruidora, deixam, a priori, esta impressão. Por outro lado, é necessário que nos lembremos do seguinte: na grande maioria das declarações bíblicas, por ser tal livro de natureza espiritual, suas verdades quase nunca estão na superfície, mormente no Apocalipse. Por isso mesmo, há de se buscar, principalmente quando houver indícios no texto, outra alternativa à visão literalista das pragas. Esses textos, conquanto altamente simbólicos, permitem mesmo uma primeira leitura literal.
Ao vir Jesus a buscar seus servos, seja de noite ou de dia, achar-nos a ele vigilantes, a luz brilhando acharia. Pode dizer-se que estamos prontos para a pátria do cristão, achar-nos a vigiando quando vier para dar o galardão. Caso ao surgir da brilhante aurora Cristo aparecer dirá, quando os talentos lhe devolvermos, meu bom servo, bem está. Pode dizer-se que estamos prontos para a pátria do cristão, achar-nos a vigiando quando vier para